Olá, família da fé, paz e graça. Privilégio a gente poder estar aqui, primeiro dia do ano ainda, faltando meia hora aí para a gente terminar esse dia primeiro. Mas um dia muito especial, um dia de muita alegria familiar aqui, muito milagre, muita coisa acontecendo. E em família, um encontro assim maravilhoso. E eu não queria deixar de começar esse ano e começar essa semana, afinal de contas, uma semana de primeira, não começa na segunda. E eu teria toda a liberdade de compartilhar o que eu tenho para compartilhar amanhã, mas seguramente, e por uma questão de princípio, eu queria deixar uma palavra, compartilhar algo assim que está muito forte no meu coração. Eu comecei esse ano, hoje, bem pela manhã, com uma palavra, um cântico muito forte no meu coração. Todo ano eu peço de Deus uma canção, algo que marque a nossa vida, marque a vida da minha casa. Eu estou bem perto do aeroporto aqui. E como vocês podem perceber, eu estou bem perto do aeroporto aqui, aviões de grande porte subindo e descendo, e eu sempre peço de Deus uma canção, algo que sim, que marque, né, que norteie a nossa caminhada. E a canção que eu quero compartilhar e repetir esse ano é um cântico muito antigo, né, que veio muito forte no meu coração, que é aquele cântico muito cantado, né? A gente cantou, pelo menos da minha geração, talvez os mais novos nem conheçam, nem se lembrem, né? Mas que diz lá, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. E isso foi muito forte. Eu comecei o ano, comecei o dia com esse cântico, crendo nessa palavra, e me veio toda a imagem, né, do contexto que essa canção traduz. E é isso mesmo, né? Essa mão oferecida no meio da tempestade, e uma situação que acomete a vida de Pedro, no momento em que ele desvia os olhos de Jesus em função da tormenta, né, dos ventos. E eu queria ler o texto para compartilhar com vocês um princípio e a gente poder estar orando sobre isso, né, e poder estar compartilhando sobre isso, né, sobre esse princípio. Então, uma semana de primeira não começa na segunda, então aproveitando aí as últimas horas desse primeiro dia da semana, eu quero ler com vocês lá em Mateus, no capítulo 14. Então, Mateus capítulo 14 diz assim: despedida a multidão, verso 23, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava ele ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. É melhor a gente ler a partir do verso 32, né? Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos, então os discípulos vão fazer uma viagem dentro de uma ordenação, de uma direção de Jesus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu no monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ele sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos
vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu Pedro: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo andar sobre o mar. E ele disse: então vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por mais um ano que começa, esse primeiro dia, e esse primeiro dia da semana, primeiro dia do ano, e que a gente possa buscar do Senhor mesmo princípios que possam fundamentar, orientar, dirigir, sustentar, amparar, referendar nossa vida, tudo que nós queremos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amados, o princípio que eu quero compartilhar com vocês é o princípio dos ventos contrários. Não é porque Jesus nos ordenou, não é porque Jesus deu uma ordem dizendo o que nós temos que fazer, não é porque nós estamos cumprindo uma ordenação de Jesus que os ventos serão favoráveis. É exatamente o contrário. É porque Jesus ordenou, é porque nós estamos obedecendo a uma orientação de Jesus que nós vamos enfrentar ventos contrários. Então não espere ventos favoráveis simplesmente porque Jesus nos deu uma orientação, o Espírito Santo nos deu uma orientação, e porque nós estamos seguindo a orientação que Jesus nos deu através do seu Espírito. Então muitas vezes a gente se desaponta como Pedro, né? Pedro, ele começa a ter uma vivência sobrenatural, extraordinária com Jesus, mas ele vai olhando para a força dos ventos, ele vai olhando para aquela circunstância e parece que aquilo não combina, né, com esse ambiente espiritual que nós imaginamos. Então, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a ser afetado por essa circunstância aparentemente desfavorável ou contrária. A palavra de Deus diz que a carne luta contra o espírito, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então nós não vamos encontrar no cumprimento da vontade de Deus nenhuma realidade favorável àquilo que Deus nos ordenou ou aquilo que é a orientação e a direção de Deus para a nossa vida. O mundo jaz no maligno. A nossa carne é contrária. Então, a partir de nós mesmos, a partir da nossa própria realidade, a partir daquilo que é o embate e o enfrentamento da nossa alma contra o espírito, da nossa carne contra o espírito, nós vamos encontrar situações desfavoráveis, contrárias e não favoráveis. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, eu creio que nós temos um ano promissor, nós temos um ano de muito trabalho, nós temos um ano desafiador, nós temos um ano em que a igreja vai ser e está sendo desafiada a se posicionar para romper todos os desafios, para atravessar com a orientação do Espírito Santo um mar de separação, de embates, de enfrentamentos que estão sobre a nossa vida. Há muitos questionamentos, muitos desafios, muitas inquietações, muitas ansiedades, muitas perguntas para serem respondidas. Jesus, no meio dessa situação toda, já fora de hora, né? Então muitas vezes as pessoas pensam que é porque é o Espírito Santo que está fazendo, é porque Jesus que está orientando, as coisas vão acontecer a tempo e hora. Não. Jesus está orientando os seus discípulos a fazer alguma coisa totalmente fora de hora, né? No meio da noite, começando a noite e não começando o dia. Era comum para os discípulos levantar antes do dia começar, mas não ir para o mar depois do dia terminar. Então era comum para os discípulos ir para o mar com o sol para nascer e não com o sol se escondendo. Então Jesus já está contrariando uma lógica na ordenação.
E ao contrariar essa lógica na ordenação, ele nos coloca num ambiente totalmente desfavorável àquilo que a nossa alma almeja ou que o nosso coração deseja. E se nós formos prestar atenção nas circunstâncias, se nós formos prestar atenção na força do vento, então o vento era contrário, a palavra de Deus diz que Pedro começou a sucumbir, ele começou a afundar, porque diz assim, ele andou mais observando o vento forte, teve medo. Então, o vento, além de ser contrário, vai ser um vento forte. Então, se nós colocarmos atenção no vento, no fato dele ser contrário e na força que ele vai imprimir contra a nossa vida, nós vamos sucumbir. Porque muitas vezes é fácil a gente começar a obedecer, a gente começar o processo. Então, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar, e eles fizeram isso. Jesus mandou que Pedro descesse do barco e fosse caminhando até ele, e ele fez isso. E muitas vezes nós pensamos, bom, Jesus deu a ordem, eu vou fazer, e tudo agora vai começar a acontecer e as coisas serão favoráveis. E não serão. O vento não parou. O vento não cessou, ele continuou contrário e ele continuou forte. Ele continuou sendo o vento contrário e forte àquilo que é a orientação de Jesus para a nossa vida. Amém, amados? Mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Não podemos tirar os olhos de Jesus. E nós temos que enfrentar isso. E nós temos que ter a autoridade de enfrentar isso até que o vento cesse. Então nós não podemos deixar de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher. Então não há nada que possa nos fazer retroceder. Não há nada que possa nos fazer desanimar. Não há nada que possa nos desapontar ao ponto da gente achar que só porque as circunstâncias são desfavoráveis e são fortemente contrárias, que nós vamos encontrar nisso motivo para desistir ou para sucumbir. E ainda que a gente sucumba, ainda que a gente comece a achar que vamos ser engolidos pelas circunstâncias, clamamos ao Senhor. Ele estende a mão, Ele nos repreende, Ele nos exorta, mas Ele estende a mão para nos tirar desse lugar. E aí só nos resta segurar na mão de Deus, para que as águas desse mar não nos engulam e para que as adversidades dessa vida não nos façam desanimar. Então, se as águas do mar da vida quiserem nos afogar, se os ventos contrários forem fortes o suficiente para querer nos amedrontar, se as tristezas dessa vida quiserem nos sufocar, vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vamos agarrar firmemente na sua mão poderosa quando muitas vezes a nossa fé nos falha e nos engana. Mas nós olhamos firmemente, nós voltamos o nosso olhar, nós deixamos de olhar para o vento e para a sua força, nós deixamos de balizar as coisas pela dificuldade que elas nos apresentam, pela forma como elas se nos opõem. E retomamos. Vamos lembrar de onde foi que nós caímos, onde foi que nós desviamos o nosso olhar do Senhor. E vamos fazer de novo veredas direitas para o nosso caminho. Então eu quero deixar essa palavra de ânimo. O nosso país, a nossa nação, geme e anseia para que um povo bem resolvido, um povo bem posicionado, um povo que não sucumbe diante das adversidades e nem se ilude diante das oportunidades. Temos grandes desafios para cooperar no sentido de que essa nação encontre o seu verdadeiro lugar de libertação e de transformação. Amém? Mas os ventos serão contrários e serão fortemente contrários. Mas nós nos agarramos ao Senhor, nós olhamos firmemente para Ele. Então isso é um princípio. Isso é um princípio, isso não é uma circunstância. Toda vez que Deus nos ordenar, toda vez que Deus nos der uma direção, as circunstâncias não vão tornar a nossa vida mais fácil. E nem serão mudadas para tornar
o cumprimento desse propósito mais tranquilo, mais sereno. Pelo contrário, na medida em que nós colocarmos o barco na água, né? No momento em que nós colocarmos os pés nas águas para atravessar esse mar revolto, os ventos continuarão fortes e vão bater no sentido oposto daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E não é porque o vento é contrário, porque é forte, porque está batendo contra aquele propósito, que tem alguma coisa errada. Desconfie de ambientes favoráveis. Eu sou extremamente desconfiado de quando Deus me dá algo para fazer e realizar, e eu percebo mais um avião passando, e eu sou extremamente desconfiado quando eu percebo que as coisas estão ficando favoráveis demais. Então eu não fico desconfiado quando eu estou enfrentando dificuldades. Eu não fico desconfiado quando Deus me dá uma coisa para fazer e eu encontro uma circunstância totalmente desfavorável àquilo. Eu fico extremamente desconfiado quando Deus me dá algo para fazer. Eu encontro facilidade para fazer isso ou encontro circunstâncias totalmente favoráveis. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, eu queria muito repartir essa palavra, queria que isso acontecesse em tempo oportuno ainda, dentro desse primeiro dia. Não queria de jeito nenhum deixar isso para amanhã, e a gente, graças a Deus, conseguiu cumprir. Louvo a Deus, porque estamos aqui com 360 irmãos e irmãs aqui assentados à mesa nesse tempo, né, nesse primeiro dia da semana, em comunhão e compartilhando conosco. E a minha oração é que isso renove você, que isso encoraje você, e que se você já começou, né, sentindo assim que a coisa está difícil, então é isso mesmo. Não é porque está difícil que tem alguma coisa errada. Amém? Então, levante suas mãos cansadas, endireite os seus joelhos trôpegos e faça veredas direitas para os seus caminhos, olhando firmemente para o Senhor. Vamos renovar ânimo, disposição e vamos encarar. Amém? Temos um ano aí de muito trabalho, muita revelação, muita operação de Deus na vida dessa nação. E por mais que você possa encontrar circunstâncias e realidades desfavoráveis, não retroceda. Não retroceda. Siga avante e vamos cumprir aquilo e vamos alcançar aquilo para o que o Senhor nos designou. Muita gente, eu estou aqui vendo as pessoas estão aqui, eu não estou acreditando. A minha alegria e de ver tanta gente querida aqui partilhando isso aqui conosco, e um abraço muito especial aí para todos. Não seria justo eu citar o nome de alguns aqui, mas muita gratidão de saber que a gente está começando esse ano, renovando o nosso compromisso de fé. Se Deus quiser, amanhã a gente está junto aí, né, em mais um tempo de reflexão, na mesa preparada aí na viração do dia, tá bom? Então fica esse testemunho registrado aí, né, para nosso começo de ano, primeiro dia do ano, primeiro dia da semana. Que o Senhor te renove, te fortaleça, te anime e segura na mão de Deus, pois ela nos sustentará. Forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser. Amém.